Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Agradeço a Deus também por aqueles que ainda não se inscreveram. Peço por gentileza, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, os conteúdos desse canal, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão aqui para nossas vidas, que tem como tema: Davi viu Deus montado no querubim? Vou repetir. Davi viu Deus montado no querubim, voando sobre as asas do vento? Será que Davi viu? Então, a Bíblia ela está recheada de figuras de linguagem, de expressões faladas entre os judeus. Perdão. Como, por exemplo, nuvens, Deus montado no querubim, voando sobre as asas do vento, serpentes, ovelhas, dragão vermelho, ovelha, já falei, bodes, lobos, serpente, já falei, estrelas, sol, lua, tudo isso são figuras de linguagem falada entre os judeus. Se nós formos analisar e buscar dentro das Escrituras, nós vamos ver várias passagens falando sobre figuras de linguagem ou linguagem de figura, expressões faladas entre eles. São expressões hebraicas da linguagem deles, dos judeus. São expressões orientais, hebraicas, e não expressões faladas entre o Brasil, Estados Unidos, Japão. Não. Era uma figura de linguagem de figura, expressões faladas entre eles. E eles, os judeus, eles entendiam essas figuras de linguagem. Você está entendendo, meu irmão? Quem não entendeu foi o sistema religioso. O sistema religioso evangélico não entendeu essas figuras de linguagem. E eles literalizam tudo. Entendeu? Então, veja aqui em Salmos, capítulo de número 18. Salmos, capítulo de número 18. Veja, e o versículo 10 que diz assim, ó. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. O que estava acontecendo aqui? Qual o contexto desse texto? Isso aqui é uma canção falada, tirada por Davi. Essa canção foi tirada por Davi, entendeu? Como forma de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quando Davi, ele teve um livramento de morte. Quando Deus livrou Davi, Deus fez justiça na vida de Davi. Quando Davi orou a Deus e Davi recebeu a resposta de Deus. E essa canção foi no dia em que o Senhor livrou Davi da mão dos seus inimigos e da mão de Saul.
O contexto desse texto fala sobre isso. Veja, e isso está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 22, ali no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 22. Você lê depois em casa, você vai ver que era uma canção tirada em forma de agradecimento. Vamos ver aqui o versículo primeiro, diz assim, ó. Presta atenção. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ó Senhor, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Isso é uma canção tirada por Davi. Ó, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Presta atenção. Cordéis de mortes me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Veja, o versículo 4 aqui está falando de, olha, veja, é uma palavra no hebraico que quer dizer Shebel, mais ou menos assim, que eu não sei falar em um hebraico, entendeu? Então é mais ou menos assim. Então essa parte A do versículo 4 de cordéis de mortes, no hebraico quer dizer Shebel, cordas, gargantas, dores, angústias, aflições de morte provocada por Saul. Então veja quando diz aqui no versículo 4, ó, cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedades me assombraram. Torrentes, não era estar falando de torrentes do mar, de águas do mar, de um rio que veio sobre Davi. Não, aqui está falando do exército de Saul que veio contra Davi, querendo ceifar sua vida. Então ele diz, ó, cordéis de mortes me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Ó, laços de morte me surpreenderam. Inferno aqui é sepultura. Entendeu? Aí diz aqui, ó, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. O templo aqui não está falando do templo de Jerusalém, porque até então, no tempo de Davi, não existia templo ainda. O primeiro templo foi feito por Salomão, filho de Davi. Aqui, Davi ainda, no tempo de Davi aqui, Davi ainda não era rei de Israel. Não existia um templo ainda. Você está entendendo, minha gente? O contexto do texto, como é claro. Então, ó, ele diz, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, o trono, o lugar de habitação do Pai dos Espíritos. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Veja que Davi orou e veio resposta de Deus na vida de Davi. Naquele momento ali de perseguição, de livramento que Deus deu a Davi. Aí ele diz aqui, ó, então a terra se abalou e tremeu. Davi viu isso acontecer, a terra se abalou? Não. Isso aqui foi uma expressão falada dentro da canção tirada por Davi. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça. Davi viu isso saindo do nariz de Deus, fumaça? Não, meu irmão. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo. Fogo fala de juízo, de justiça. Deus fez justiça diante de Saul. Deus fez justiça, dando livramento de morte a Davi. Sobre Saul. Saul veio, preparou um exército preparado para tentar matar Davi, ceifar a vida de Davi de todo jeito, de toda maneira. Então, continuando. Do seu nariz subiu fumaça, veja, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Davi viu isso? Não, Davi não viu isso. Era uma expressão falada entre os judeus.
Versículo 9. Abaixou os céus e desceu. Davi viu os céus se abaixar sobre a terra? Não. Não está falando isso literalmente falando. Está falando da resposta de Deus sobre Davi. Sobre o pedido de oração a Davi, que Davi fez ao Eterno, ao Pai dos Espíritos, ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao Soberano. Aí ele diz aqui, ó, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou no querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Davi viu Deus montando sobre um querubim, até porque Deus é tão grande mesmo. Se um anjo é grande, Deus é maior ainda. Não dava para Deus estar sobre um anjo. E Davi não viu isso. Deus montado sobre um querubim. Não é de forma literal. Não está falando sobre isso que Davi viu. Olha, Davi viu Deus montando sobre um querubim e voando sobre as asas do vento. Não é dessa maneira, minha gente. Então, continuando. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Não é que Davi viu Deus aqui, montado no querubim. Não, Davi não viu isso. Continuando. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Veja, nuvens. Figura de linguagem, doutor. Pastorzão, pregadorzão, teologão aí, vocês aí que sabem tudo, só que não. Vocês não sabem de nada. Vocês não entenderam como a gente um dia também não entendeu. Nós não entendemos porque nós fomos... vocês nos ensinaram algo que vocês aprenderam errado e passaram errado e vocês não são humildes de reconhecer isso. Então veja, continuando. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e a brasa de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Fogo fala de justiça na Bíblia. Justiça, juízo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Água aqui está falando de problema. Livrou-me do meu inimigo, forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Veja, meu irmão, como é tremendo aqui. Isso aqui é uma canção tirada por Davi, no momento em que ele clamava ao Senhor, no momento em que o exército fechou contra Davi, por muitas vezes, mas nesse momento aqui, Davi estava agradecendo a Deus, e ele tira essa canção, uma forma de louvor, de agradecer a Deus, de exaltar o soberano pelo livramento que Deus deu a Davi. Veja o versículo 10, e montou num querubim e voou voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Olha, como é tremendo isso aqui. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e a brasa de fogo.
está falando de justiça, de juízo que veio ali, Deus dando livramento a Davi. Então a Bíblia está recheada, meu irmão, dessas passagens aqui. A Bíblia, as Escrituras, fala em vários momentos, em figuras de linguagem, de nuvens. Veja aqui, não é que Davi viu Deus, que é Espírito. Homem nenhum conseguiu ver, nem pode ver, assim Paulo falou. Veja aqui. Em Salmos 104, Salmo 104, olha o que está escrito aqui, Salmo 104. A Bíblia está recheada, meu irmão, de figuras de linguagem falando sobre nuvens. Salmo 104 diz assim, está escrito assim, o versículo 3. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Figura de linguagem, expressão falada entre os judeus. Não é que quando fala de nuvens, vi sobre as nuvens, não é que o povo de Israel iria ver Deus, não iria ver o Filho do Homem de carne e sangue, de corpo, de massa corpórea. Não, minha gente. A Bíblia está recheada e eles entendiam essa linguagem. Veja, é em Isaías capítulo 19, uma passagem muito conhecida. Assim como Davi não viu Deus voando sobre as asas do vento, sobre as nuvens, o Egito também aqui não viu Deus quando veio em juízo contra o Egito. Veja, profecia contra o Egito, versículo 1, Isaías capítulo 19, versículo 1, peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. A pergunta é, quem viu nessa época aqui, quando o rei Sargão II, entendeu? Ele invadiu o Egito no tempo do profeta Isaías, e ali houve completa destruição, veio o juízo de Deus sobre o Egito. Quem foi que viu isso acontecer ali no Egito? Deus cavalgando sobre uma nuvem ligeira. Nuvem ligeira falava de rapidez, de pressa. Deus tinha pressa em mandar o juízo, enviar o juízo de Deus contra o Egito. E quando Deus queria usar, via em juízo contra outra nação, entendeu? Ele usava uma nação contra outra nação, como ele usou quando ele enviou Nabucodonosor, o juízo de Deus ali no tempo ali quando destruiu o templo feito por Salomão. Ali foi o juízo de Deus. E quando também ele enviou o general Tito Flávio Vespasiano no ano 70. Então ali era o juízo de Deus, vi sobre as nuvens. Juízo de Deus. Você vê que o juízo de Deus que aconteceu aqui contra o Egito, a terra não foi destruída. Assim também como também no ano 70, que ele veio sobre juízo, usando a espada do general Tito. Entendeu? Então assim, se a terra fosse ser destruída, vir sobre as nuvens, destruir o planeta Terra, o mundo cosmo, então o Egito tinha sido destruído, ou seja, o Egito, não só o Egito, como todo o mundo global, o planeta Terra. Não estava falando de destruição de terra, do mundo cosmo. Não, aqui foi o juízo de Deus sobre o Egito. Ó, peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito.
e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos, e secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Meus irmãos, é muito claro, como é claro a gente hoje tendo essa visão, os olhos iluminados. O Egito em si não foi destruído, literalmente falando assim, acabou o Egito, não existe mais. O Egito existe. Foi o juízo de Deus sobre Israel e sobre o Egito, e ninguém viu Deus vindo cavalgando sobre as nuvens, assim como Davi não viu Deus, entendeu? Voando sobre um querubim, nas asas do vento. Não, minha gente. Figura de linguagem que os judeus falavam entre eles, e eles entendiam. Veja, vamos ver outra passagem. Aqui se encontra aqui em Jeremias capítulo 4. Jeremias, capítulo de número 4, versículo 13. Jeremias 4, versículo 13 e 14 diz assim, ó: eis que virá subindo como nuvens. Olha, está falando da invasão estrangeira, meu irmão. Uma invasão, o juízo de Deus. Olha, eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Veja como isso aqui estava falando de juízo, figuras de linguagem. Eis que virá subindo como nuvens. Estava falando de uma invasão estrangeira. Eles entendiam essa expressão falada entre eles. Jeremias entendeu isso aqui. E Israel, do tempo do profeta Jeremias, também entendeu essa figura de linguagem. Vamos ver outra passagem aqui. Daniel 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Veja, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Estava falando do juízo de Deus vir sobre as nuvens. E isso aconteceu no ano 70, onde o reino de Deus foi estabelecido. Todo olho viu a destruição de Jerusalém. Então a vinda do Filho do Homem, onde todo olho ia ver a destruição de Jerusalém, no ano 70. Mas ali também teve, como é que se diz? Foi naquele momento ali da destruição do reino de Jerusalém, ou seja, foi naquele momento da destruição de Jerusalém, que todo olho viu, também foi de forma espiritual. Foi de forma literal, onde todo olho viu a destruição, e foi de forma espiritual. Como assim? Foi quando justamente o reino de Deus foi estabelecido. O reino de Deus que é espiritual. Então foi de forma literal a destruição, todo olho viu, e foi de forma espiritual, onde o reino de Deus foi estabelecido no ano 70. Veja como é claro isso aqui, meu irmão. Vi sobre as nuvens era uma figura de linguagem, uma expressão falada entre eles. Vamos ver outra passagem aqui. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3.
Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Naum, capítulo de número 1, versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nuvens, juízo. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Veja que isso aqui é uma expressão falada. Olha, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Figura de linguagem, meu irmão. Eles falavam muito isso aí e eles entendiam. Quem não entendeu foi os legalistas, os futuristas. Que vivem futurizando a vinda do Filho do Homem, que já aconteceu. Como eles estão atrasados. Eles querem porque querem ver. Não, Jesus não veio porque ninguém viu. Naquele tempo ali, em 70, ninguém viu. E quem foi que viu? Lá no Egito. Alguém conseguiu ver Deus ali cavalgando numa nuvem ligeira? Davi viu também Deus ali, montado no querubim, voando sobre as asas do vento, sobre as nuvens. Quem foi que disse isso? Daniel viu de forma literal um sentado nas nuvens como o Filho do Homem? Não, figuras de linguagem, expressão falada entre eles. Não era literal. Vi sobre as nuvens fala de juízo. E isso aconteceu em 70. Vamos ver. Sofonias, outra passagem aqui. Livro de Sofonias. Livro do profeta Sofonias. Capítulo 1, versículo 15 e o 17. Diz assim, ó. Vamos lá? Diz assim. Versículo 4. Versículo 14, perdão. Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 em diante diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Olha. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Está falando do dia do Senhor. Olha. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas nuvens. Veja aqui, meu irmão, como é, vamos continuar, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Tenha pressa ao dia do Senhor. Então veja, meu irmão, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, figuras de linguagem, juízo de Deus. Está recheada, a Bíblia está recheada, as Escrituras estão recheadas dessas figuras de linguagem, que os judeus entendiam essa expressão falada. Vamos ver outra passagem aqui, Mateus 26, 64. Muito já lida, eu já preguei sobre isso aqui, já falei sobre essa passagem de Mateus 24, que o sumo sacerdote, ele entendeu, Mateus 26, eu já falei, e outros homens também aí falaram também, já ensinaram sobre isso. O sumo sacerdote entendeu, quando Jesus falou, vim sobre as nuvens. Olha, levantando-se o sumo sacerdote, Mateus 26, versículo 62 diz: e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma aos que te depõem contra ti?
Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, o Filho de Deus. Era a expressão falada entre eles. Aí ele vai dizer aqui, ó. E disse-lhe Jesus: tu disseste, digo vós, porém, que vereis em breve, em breve. Essa palavra em breve não pode ser colocado num texto em breve para, olha, em breve para 2000 anos. Em breve é em breve. 2000 anos é 2000 anos. Eu não posso colocar numa redação em breve há 2000 anos, não. Em breve, daqui a 2000 anos, senão essa frase, essa expressão, essa escrita não bate. Se você for escrever assim, em breve, há 2000 anos depois, não bate isso aí. Em breve, não tem como, doutor. Será que vocês não estudaram o português? Ó, vamos lá. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Entendeu? Porque eles não aceitavam que... eles só acreditavam em Deus. Eles não aceitaram Jesus como Messias, como Filho do Homem. E eles sabiam que vir sobre as nuvens juízo, só Deus poderia fazer isso. Então, tá vendo aqui nuvens, olha, em breve, olha, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote entendeu, e quem estava ali entendeu essa figura de linguagem, essa linguagem de figura, essa expressão falada entre os judeus. Vir sobre as nuvens era juízo de Deus, justiça de Deus. Outra passagem, Lucas 21, não, Mateus 24, voltando aqui um pouco, muito falado aqui também, Mateus 24, 30, diz assim, ó. Olha, vamos ler o 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Não está falando aqui de estrela, sol e lua que iria cair. Estrela, sol e lua aqui está falando aqui de governo humano, de autoridades que caíram no ano 70. Foram mortos, foram destruídos. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os judeus eram um povo que vivia de sinais. Os sinais ali eram visíveis naquele tempo ali. Olha, e todas as tribos da terra. Qual era a nação que tinha as tribos da terra? Aqui não está falando. Aqui tem uma praia aqui, em João Pessoa, na Paraíba. Uma praia muito conhecida, eu conheço. É muito boa essa praia. Quando vocês vierem aqui na Paraíba, procure essa praia, é muito boa. É Bahia Traição. Bahia da Traição. Lá tem tribos de índio aqui. Será que estava falando das tribos de índios aqui? Da Bahia da Traição? Não, doutor. Será que Deus estava falando, Jesus estava falando aqui das tribos de índio aí do Mato Grosso do Sul? Também não. Entendeu? Então, as tribos de índios, a nação que existia, as 12 tribos, ou seja, a nação que existia, as 12 tribos, era Israel, que não existe mais. Olha, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, juízo, olha, figura de linguagem, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja, meu irmão, nuvem, juízo, justiça de Deus. Outra passagem aqui, Apocalipse, que eu quero terminar aqui. Em Apocalipse, muito falada, muito pregada por nós, pregadores do YouTube, e pelo sistema religioso que entendeu completamente errado. Eu quero terminar aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos ver, Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, veja, eis que vem com as nuvens, juízo, e todo o olho verá. Para quem foi escrito isso aqui? Para as 7 igrejas da Ásia Menor.
que hoje é a Turquia, que não existe mais aquelas 7 igrejas. Não foi para nós isso aqui. Não tem nada, o juízo nunca foi para nós. Nós não somos devedor do juízo de Deus. Não existe mais julgamento. Julgar mais o quê? Julgar o quê, meus irmãos? Será que Deus vem novamente julgar Israel? Então vai ser. Julgar a vida do Senhor vai ser pela terceira vez. Aonde é que está escrito isso? Então veja, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Quem foi que transpassaram Jesus? Com os pregos ali nas mãos, ali tal, nos pés. A lança, né, nas suas costelas, onde saiu água e sangue. Foi o império, os soldados. Cadê esses soldados? Aí continuando. E todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos da terra que Jesus falou lá em Mateus 24, 30. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então veja, ninguém viu Jesus de massa corpórea, no corpo literal, no ano 70, no juízo de Deus. O juízo, todo o olho viu a destruição. Foi de forma literal a destruição, foi de forma literal. Os judeus daquela época ali, eles sentiram o juízo, o cerco, entendeu? Morte, judeus sendo levados como escravos para outras nações. Todo o olho viu. Agora, foi de forma literal, onde todo olho viu a destruição, e hoje só tem um pequeno muro, chamado Muro das Lamentações, lá como prova da profecia que Jesus profetizou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Hoje tem um pedaço de muro lá, conhecido como Muro das Lamentações. E de forma espiritual. Como assim? Onde o reino foi estabelecido. O reino que é espiritual. Então veja, meu irmão, ninguém nunca viu Deus. Ninguém, nem Davi viu Deus voando sob as asas do vento. Nem ninguém viu ali Deus indo numa nuvem ligeira sobre o Egito. E nem no ano 70, e nem um momento das escrituras aqui, como a gente leu aqui, em Naum, Sofonias, Jeremias, Isaías, e Salmo 104, que a gente leu aqui também. Salmo 18, Davi não viu Deus vindo sobre as asas do vento, cavalgando no querubim. Não, minha gente. Ninguém nunca viu Deus, nem pode ver. Olha o que Paulo falou aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 6. Jesus, ele veio como filho do homem, a primeira e a segunda vinda. A primeira vinda foi literal, todo mundo viu ele. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, lá no meio dos judeus, no século I. E a segunda manifestação, a segunda aparição, foi no corpo de glória, onde Deus usou a espada do general Tito, representando a justiça de Deus, o juízo de Deus que veio sobre Israel, onde pegou também ali as nações circunvizinhas ali. Entendeu? Então veja, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 diz, que guardes este mandamento, Paulo instruindo Timóteo, sem mácula. Preste atenção, essa carta foi escrita aqui no outono de 55, na primavera do outono de 55. Então veja, que guarde este mandamento, Timóteo, era para Timóteo, sem mácula e repreensão, até a manifestação, ou seja, até a aparição, até a vinda do Filho do Homem, até a parousia, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Jesus ainda vai voltar, cadê Timóteo? Porque Paulo estava alertando Timóteo aqui, exortando Timóteo, para que ele guardasse aquele mandamento sem mácula e repreensão, até a manifestação, entendeu? De nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando isso para Timóteo, não foi para nós hoje. Versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz,
inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, a vinda do Filho do Homem que eles estavam esperando, o próprio Paulo estava esperando, Timóteo, não era no corpo literal, físico, porque assim, olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha, que guarda este mandamento sem mácula e repreensão até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que era a vinda, a segunda vinda. Que guarda este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem só ele a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Veja que a vinda do Filho do Homem não era para ver no corpo físico, literal, porque Paulo está dizendo aqui, ó, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Então veja que a vinda do Filho do Homem não era que as pessoas iriam ver ele de massa corpórea, sobre as nuvens, juízo, não. É muito claro aqui o texto. Era o juízo de Deus que viria sobre Israel e aconteceu no ano 70. Então essa palavra aqui que eu quero deixar para meus irmãos. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva no canal do irmão Elcio de Jesus da Bahia. É o canal MGV, né? Elcio de Jesus. Se inscreva também no canal do irmão André Luiz Palhares, MDCG. Se inscreva no canal do irmão Geraldo, do irmão Erivelto Soares, do irmão André Pimentel, do irmão Cristiano. E vamos que vamos. Esses homens têm conteúdos para que nós não sejamos mais enganados, meu irmão. Sabe por que eu peço que alguns que vão assistir essa mensagem, que ainda não se inscreveram nesse canal, porque muitos desses homens têm me ajudado, irmão Elcio, irmão Geraldo, irmão André Pimentel, o irmão Erivelto, o irmão André Luiz Palhares, tem me ajudado muito. Por isso que eu peço, mesmo que os canais deles sejam já grandes, mas eu peço, porque eles me ajudam. E é um ajudando o outro, amém? Então, graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?